Bem-vindos ao curso de Economia Brasileira do primeiro semestre de 2020. O curso está sendo ofertado em condições extraordinárias. Em decorrência da pandemia, muito do que foi planejado não vai poder ser cumprido. Nós tivemos que trocar nossas atividades presenciais, que eram previstas no começo do curso, por atividades remotas. Eu tenho consciência, e eu creio que vocês todos também percebem isso, que essa não é a maneira ideal de oferecer o curso. Porém, dado esse estado da pandemia, dada essa condição absolutamente excepcional, porque nós estamos passando no momento, acaba sendo a forma possível. Eu tenho vários anos de experiência como professor, mas pouquíssima experiência como professor em atividades remotas. Minha experiência toda é em sala de aula, interagindo com os alunos. Vai ser uma novidade para mim, eu estou tentando aprender e eu sei também que é uma novidade para vocês. O que a gente tem que fazer é trabalhar juntos para conseguirmos levar isso da melhor maneira possível. Infelizmente, foram as circunstâncias. Nós estamos aqui torcendo muito para que nossos colegas da área de saúde, medicina, ciências da vida consigam, o quanto antes, encontrar uma solução para essa doença que tá se espalhando, tem afetado muito o nosso país, tem afetado muito o mundo. Até lá nos resta modificar nossas atividades, incluindo as atividades acadêmicas. O curso vai ser composto por uma série de vídeos curtos, em torno de meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que vocês possam assistir na hora que for mais conveniente para vocês. E periodicamente nós vamos fazer reuniões usando a sala virtual aqui do Teams, ou outros softwares, se for o caso, mas a princípio aqui do Teams mesmo, para que nós possamos ter alguma interação, porque a interação é realmente muito importante entre professor e aluno. Vai ser assim, aprendendo, fazendo um pouco de esforço, nós estamos fora da nossa zona de conforto, que nós vamos tentar levar essa disciplina. Da minha parte, espero que vocês tenham tido a oportunidade de também mexer um pouco nessas ferramentas para aprender, torcendo para que essa solução chegue rápido. Eu creio que dificilmente nós vamos conseguir as aulas presenciais ainda esse ano. Eu não sou dessa área, mas pelo que a gente lê, dificilmente a vacina vai chegar tão cedo. Então até lá também se cuidem. Eu sei que é difícil, manter o isolamento é uma tarefa complicada, para alguns é simplesmente impossível por conta dos compromissos, das obrigações, mas dentro da medida do possível tentem seguir todas as instruções aí do pessoal de saúde para que nós possamos terminar esse momento tão difícil da história do nosso país e do mundo da melhor maneira possível e tentando estarmos todos bem ao final dessa discussão, dessa situação, que é muito difícil, insisto. Aqui para o curso de Economia Brasileira, ele faz um apanhado da economia brasileira desde o pós-guerra. Vamos voltar um pouquinho, uma discussão até dos anos 40, de antes da guerra, ou logo depois, e chega nos temas mais atuais. Por exemplo, nós vamos discutir os efeitos dessa pandemia na economia, mas isso lá no final do curso, porque primeiro a gente precisa contar a história do Brasil, entender um pouco as características da economia brasileira, para só depois chegar na parte mais moderna. Antigamente terminava com essa nova agenda de reformas que começou no governo Temer, mas agora ganhou um capítulo extra. Não está aqui no programa, o programa já estava desenhado, mas obviamente nós vamos ter que fazer uma discussão, até porque é preciso ver daqui para lá, talvez a gente tenha uma noção melhor do que vai acontecer. Mas seja lá, o que eu imaginava que ia acontecer na economia brasileira agora, 2020, já não é mais o que eu imaginava. Isso vale para qualquer analista, porque nós tivemos essa novidade. Nessa apresentação do curso, não chega a ser uma aula, eu vou mostrar a estrutura do curso prevista, vou discutir um pouco da bibliografia. Esse vídeo, então, ele funciona de apresentação, mas também funciona para nós conhecer, quer dizer, a apresentação desse novo método aí de vídeos, mas também a apresentação do curso. Então, vamos começar essa apresentação, vamos ver se deu tudo certo, e vamos também aprendendo essas ferramentas. Então, a estrutura do nosso curso, ele tá colocado em unidades, começa com preliminares, alguns conceitos importantes, um painel geral da economia brasileira. Depois nós vamos falar do desenvolvimentismo, milagres, marchas forçadas e colapso, que é o período de 45 a 85, onde
O Brasil ele é um dos países que mais crescem no mundo, depois colapsa. Os planos de estabilização, a luta contra a inflação, que marcou os anos 80, início dos anos 90, a agenda de reforma, que começa com Collor e vai até ali o final do primeiro mandato do Lula, por ali, e as contras-reformas que chegam no segundo mandato do Lula e do governo da presidente Dilma. Então nós vamos falar do novo colapso, a crise começa em 2014, mas aqui com ponto de interrogação, é um novo colapso, é uma crise, e as tentativas de ajustes perspectivas de 2016 em diante. Aqui vai aparecer a pandemia e os efeitos da pandemia da economia. Mas, como eu digo, essa parte final do curso ela é adaptável ao que for acontecendo durante o curso, né, para que nós possamos terminar o curso falando do que está acontecendo na economia brasileira. Essa parte de preliminares, eu vou fazer um grande painel, né, que os dados, e dados é uma coisa importante aqui nesse nosso curso. Uma característica do curso, que talvez diferencie de alguns outros cursos que vocês tenham feito, é que eu vou querer que vocês olhem os dados. É importante que os dados confirmem o que nós estamos dizendo. É claro que isso aqui tem um pouco de inocência aqui. A análise de dados ela é profunda, ela exige talvez cursos de estatística que nem todos fizeram. Eu não quero essa análise profunda. Eu só quero criar uma disciplina de dados, no sentido de que se o que a gente fala não tem suporte nenhum dos dados ou vai na direção contrária dos dados, talvez a gente tenha que refletir melhor. Ou procurar outros dados, ou fazer outra leitura dos dados, ou quem sabe ponderar se o que nós estamos falando realmente faz sentido. Então, esse tipo de exercício eu vou forçar um pouco vocês, é um pouco a ideia. No curso tradicional, a avaliação do curso é toda assim. Nesse aqui eu ainda estou ponderando, mas quando nós tivermos nossa primeira reunião aqui no sistema aqui do Teams ou em outro que a gente encontra, nós vamos falar melhor sobre isso. Depois nós vamos falar sobre fontes do crescimento econômico. Aqui é um pouquinho de teoria, né? Da onde vem o crescimento da economia. Nós vamos falar de capital, trabalho e produtividade. Depois nós vamos discutir flutuações, também muito superficial. Eu sei que ninguém aqui estudou macroeconomia, mas é porque já está há alguns anos que eu estou dando esse curso e às vezes eu percebo que as pessoas ficam um pouco perdidas. Alguns já fizeram introdução à economia há muito tempo. A análise de introdução pode ser muito limitada. Então eu vou aqui trazer alguns fundamentos de flutuações só para a gente ter uma linguagem bacana para o desenrolar do curso. Não é um mini curso de macroeconomia nem nada. É simplesmente para definir conceitos e algumas relações importantes entre as variáveis macroeconômicas para quando eu falar, olha, esse governo expandiu o gasto para a economia crescer. Como é que funciona isso? Que lógica é essa? Eu sei que você viu introdução à economia, mas vamos fazer uma revisãozinha aqui na parte de flutuações. E finalmente nós vamos entrar nas grandes transformações na economia e na sociedade brasileira durante esse período. Né? Nós saímos de uma sociedade muito agrícola e nos tornamos uma sociedade de serviços. Grande parte do PIB brasileiro vem dos serviços, com uma certa presença industrial. Há muita polêmica, nós vamos discutir a questão da industrialização ou do que dizem ser a desindustrialização. A urbanização do Brasil cresceu, nós vivemos mais, nós passamos a ter problemas relacionados à estrutura demográficas impensáveis há 50 anos atrás. Então nós vamos fazer um painel de tudo isso com muito dado. Aqui basicamente nós vamos discutir dados. Então essas são as preliminares para nós entendermos um pouco da teoria por trás do curso e um pouco dos dados e o que tem na nossa história para analisarmos. Depois eu vou falar de um grande período da economia brasileira, o período que a gente chama do nacional desenvolvimentismo, onde o Brasil de fato cresce muito, é um período de muita instabilidade política, presidente que cai, presidente derrubado, o golpe militar acontece nesse período, milagre econômico, as marchas forçadas, principalmente ali nos anos 70, e finalmente o grande colapso dos anos 80. Então nós vamos começar com fundamentos do nacional desenvolvimentismo, aqui é um pouco de teoria, mas aqui não tem conta, é só levantando os principais aspectos, os principais autores dessa ideia do desenvolvimentismo. Depois nós vamos entrar em módulo de história, então nós vamos falar de Vargas, Dutra e Vargas, mostrando os principais feitos do governo. Aqui nós não vamos falar tanto de teoria, embora é inevitável um pouquinho, mas é um pouco de contar a história e mostrar aspectos importantes desses três governos. Depois Juscelino, com 50 anos em 5, então é um momento importante da economia brasileira, nós vamos discutir. Milagre econômico, já nos anos 70, a marcha forçada,
que é aquela tentativa dos militares de esticar o crescimento, e finalmente o grande colapso dos anos 80. Então essa é a nossa segunda unidade. Na terceira unidade, bom, nós chegamos aos anos 80, o Brasil é um país, de certa forma, destroçado. As instituições tinham sido completamente desmontadas, a gente estava numa ditadura, nós entramos nos anos 80 numa ditadura, não tinha, as instituições democráticas estavam suspensas, mas a economia também estava caótica. Até aquele crescimento que se observava, ele some, o país entra numa grande estagnação, que de certa forma continua até hoje, embora nós tenhamos tido alguns períodos de crescimento, mas nunca mais o que nós víamos antes dos anos 80. Um descontrole inflacionário completo, o país chega à hiperinflação, uma dívida externa fora de controle, ou seja, o saldo desse grande período nacional desenvolvimentista, seja lá por que razão, nós vamos levantar essa discussão no curso, mas o saldo foi destruidor, foi caótico. A economia brasileira nos anos 80 estava claramente destroçada. Não só a economia, como também as instituições políticas, a sociedade estava cheia de problema, a desigualdade do Brasil, que sempre foi marcante, o Brasil sempre foi um país desigual, mas nos anos 80 estava lá em cima, era um caos. E assim começa a nova república, assim começa a volta da tentativa de reconstrução democrática do Brasil, o governo civil, a ideia de governos eleitos, tudo isso voltando, a gente tendo que reconstruir as instituições políticas, a economia, tudo ao mesmo tempo. Não foi um período fácil, foi um período muito complexo da nossa história. O primeiro grande desafio daquele período, conforme, nós vamos discutir isso com clareza, mas os políticos daquele período, primeiro o Tancredo, depois o Sarney, eles botaram como grande desafio o combate à inflação. E depois o Collor também, ele começa o governo dele botando no centro o combate à inflação, e aí finalmente lá no Itamar a coisa começa a fazer sentido e o Fernando Henrique estabiliza. Mas esse esforço de combate à inflação é fundamental se nós quisermos entender essa transição do Brasil desenvolvimentista para o Brasil dos anos 90, se quisermos entender a economia nos anos 80. Então nós vamos falar dos planos que aconteceram, Plano Cruzado, Bresser, Verão, Collor, Collor 2, etc, etc, etc. Ali tinha plano que não acabava mais. Nós vamos depois entrar num texto muito importante de um economista americano chamado Thomas Sargent, prêmio Nobel em Economia. Ele tem um grande texto sobre como acabaram 4 grandes inflações, e isso é importante. Isso é importante porque esse texto dá muito da base para o plano real. Quando nós discutimos aqui os planos, nessa parte de inflação, a parte anterior, nós vamos discutir as abordagens que tinham no Brasil, na América Latina como um todo, mas no Brasil, num texto do Edmar Baixa, que resume as opiniões da época. Então, nós vamos primeiro entender que tipo de avaliação levou aos planos que estão listados aqui, os chamados planos heterodoxos. Depois nós vamos entender que tipo de avaliação leva ao plano real. E aí sim nós vamos falar do plano real, quando finalmente chega a estabilização, aquela ideia de que a inflação acabou, o grande susto no final dos anos 90, é uma grande crise de países emergentes com ataques especulativos e uma crise cambial no Brasil. E o real estava muito ligado ao câmbio, então tinha-se a impressão que ali a estabilização ia afundar. Não foi o que aconteceu, nós vamos tentar estudar por quê, tentar entender por quê, mas essa é a nossa unidade de planos de estabilização. Ela vai dos anos 80 até meados dos anos 90. A próxima unidade é reforma e contra-reforma. Então nós vamos voltar para o começo dos anos 90, onde a agenda de reforma chega no Brasil. Inicialmente com o governo Collor, um governo muito confuso, um governo que foi marcado por uma política econômica absolutamente questionável, muito criticada, o negócio do sequestro de ativos, mas que também veio com crise política, impeachment, então uma época muito confusa, mas foi lá que o discurso de reformas começou, abertura comercial, privatização, tudo isso começa no governo Collor. Para fundamentar essa discussão, nós vamos falar do consenso de Washington. O consenso de Washington ele é tão maldito ou bendito, dependendo do meio que você está. Ele, de certa forma, ele faz um roteiro para as reformas da América Latina. Ele tinha uma preocupação muito grande com a América Latina. E a partir dessas políticas do consenso de Washington que nós vamos discutir as políticas que foram implementadas no Brasil com esse carimbo Era das Reformas. Nós vamos falar de algumas questões importantes, crescimento, desigualdade, inclusão, tudo que aconteceu nesse período que eu vou chamar de Era das Reformas, que é o período de 1990 a 2005. A partir de meados dessa primeira década desse nosso século, do século XXI,
as reformas começam a ser questionadas, o crescimento não veio. Veio muita coisa, nós vamos avaliar isso, mas o crescimento que se esperava não veio. Talvez nunca mais venha, não sei. Mas ali não veio e isso começou a trazer de volta o flerte com o desenvolvimentismo, que gerou crescimento por um bom tempo. Talvez a marca inicial disso seja o PAC aparece, o Estado volta a ter essa discussão de Estado indutor do crescimento. Tudo isso está se formando no Brasil quando vem um grande choque externo, que é a crise financeira de 2008. Não foi o Brasil que criou esse choque, mas ele foi afetado, e claro que isso deixa essa discussão toda muito mais complexa e, de outro lado, muito mais urgente. Afinal de contas, quando o Brasil achava que ia crescer, veio aquela pancada. E nesse meio tem a volta do BNDES, é uma volta entre aspas, porque ele nunca foi, mas que junto com o PAC, essa volta do BNDES, ela caracteriza o desenvolvimentismo dessa época aí de meados da década passada e que vai ganhar mais força no governo da Dilma já nessa década atual, né? Nessa segunda década do século XXI. Então, essa é a nossa unidade de reformas e contra-reformas, ela pega dos anos 90 até meados dessa década atual. Bom, por várias razões, nós vamos discutir o que aconteceu. O fato é que o que se chamava de nova matriz econômica, que ia substituir aquele modelo econômico do período reformista, não deu certo. A partir de 2014, na verdade um pouco antes já estava dando sinais, mas a partir de 2014 uma crise se instala, uma crise econômica, o Brasil não consegue mais crescer, a situação fiscal vai saindo de controle, e em 2015 essa crise econômica ela aprofunda e traz uma crise política. Há quem diga que é o contrário, a crise política trouxe a econômica. Mas vamos discutir isso, embora é importante registrar que em 2014 a crise econômica já era bem visível e o governo conseguiu ser reeleito, então ele ainda tinha uma base política forte. Em 2015 que tudo isso se desmonta. Então nós vamos discutir um pouco o que era o tripé, que era, digamos assim, a velha matriz econômica e que agora tentam trazer de volta, o que foi a nova matriz. Nós vamos discutir pontos importantes, câmbio, política fiscal, juros e inflação. Nós vamos falar do BNDES, como isso que afetou ou não o investimento. Nós vamos falar de preços das commodities, que às vezes fica de fora das discussões, mas é um elemento importante para o Brasil. Com isso nós vamos fazer uma ponte com a discussão lá do começo do curso, nas origens do nacional desenvolvimentismo. Nós vamos falar do problema fiscal e das pedaladas. Eu estava dando esse curso lá no começo, e aí era tenso esse assunto. Agora já passou tanto tempo, eu acho que não é um assunto mais tão tenso, mas ainda assim, às vezes mexe um pouco com os ânimos. Mas nós vamos discutir o que foram as pedaladas e qual a questão do problema fiscal associada às pedaladas e, finalmente, o colapso com a grande crise de 2015, 2016, talvez... ficar brigando qual crise é maior é complicado, mas certamente uma crise grande, uma das grandes crises da história brasileira. Em 2016, aí vocês sabem, é tudo muito recente, o governo da presidente Dilma cai, há uma troca de governo, e o que aparece nesse novo governo é a volta da agenda de reformas que tinha sido abandonada ali por 2005, 2006. O presidente Temer traz com muita força o discurso reformista. Então, você tem primeiro a tentativa de ajustar o lado fiscal, tem o esforço inflacionário, o teto de gastos como símbolo dessa questão do ajuste fiscal e uma chegada de uma nova agenda de reformas, uma nova agenda reformista. Essa ideia ela é reforçada no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, claro, é extremamente polêmico, é um governo que mexe com as pessoas. Nós não vamos tentar levar para esse lado. Discussão, talvez eu não sei. Se fosse curso presencial, certamente essa discussão aparece, porque eu não sei aqui como é que vai ser. Mas, do ponto de vista da nossa história aqui, o governo Bolsonaro traz um discurso reformista muito forte. Esse discurso tem sido frustrado, talvez as reformas não tenham vindo como se esperava, e agora com a chegada da Covid isso tudo vai mudar. Então vocês podem pensar aí que a Covid é que vai encerrar nosso curso, como que isso muda toda a agenda. Mas então essa é a grande estrutura do nosso curso, vai começar lá nos anos 40, no final da guerra, e vem até o que estiver acontecendo no momento que o curso estiver acabando. Essa tensão entre
reformas, às vezes uma que também é associada a uma leitura mais liberal, e desenvolvimentismo. Isso está presente o tempo todo, não vai sair do nosso curso. Nós vamos tentar contar essa história com muitos dados, com um pouquinho de teoria. Esse não é um curso de teoria econômica, longe disso, mas um pouquinho de teoria tem que entrar para poder fazer sentido a discussão. Vamos citar autores, vamos ler autores importantes do Brasil, vamos ler autores importantes internacionais, inclusive o texto aí de um prêmio Nobel, que é o Thomas Sargent. Então eu acredito que seja um curso interessante, espero que vocês se empolguem com esse curso, assim como eu me empolgo em ofertar esse curso, mesmo nessas condições tão longe das ideais. Bibliografia. Bom, o livro do Mankiw é sempre bom para quem está precisando de lembrar alguma coisa de economia, quem está meio perdido. O livro do Mankiw é uma referência bacana, entendeu? Não é um livro obrigatório, nem de longe, a ideia não é essa, mas é uma referência importante para quando a coisa apertar. Desenvolvimento Econômico, uma perspectiva brasileira, é um livro editado pelo Fernando Veloso, Pedro Ferreira, o Jean Biagi e o Samuel Pessoa, com vários autores que contribuem. Eu tenho um capítulo lá que é meu com o Arilton, que é um colega, um coautor, onde nós tratamos da marcha forçada da economia brasileira ali nos anos 80. Mas o que eu gosto desse livro, além de ter o meu capítulo, é que ele tenta fazer uma ponte entre teoria e o que está acontecendo e a análise da economia brasileira. Então ele faz essa ponte, ele não tem uma cara... Nada contra história, história é importante, mas história é legal no departamento de história. Nós somos economistas, então a gente tem que puxar um pouco para essa leitura econômica, né? Nós não somos historiadores, seria até uma certa arrogância nós querermos abordar a história da perspectiva histórica. Isso aí é coisa para historiador, eles que têm essa capacidade. O que nós temos é de fazer a leitura econômica da história, que é o que esse curso vai fazer quando falar de história. Então eu gosto muito desse livro por causa disso. É um esforço de botar teoria e história da economia brasileira e tentar fortalecer esse link. O livro do Grimaldi e do Marco Antônio de Sandoval Vasconcelos e do Toneto Júnior também tem essa intenção. Eles também tentam fazer esse mix. É um livro mais organizado, porque aí é um livro tipo livro-texto mesmo, são os mesmos autores. O outro não, são vários autores, então os capítulos não conversam tão bem entre si. Eu acho que é um livro, assim, para quem quer estudar economia brasileira, definitivamente é um livro que eu recomendo, é esse segundo de economia brasileira, né, o terceiro da lista, mas o segundo de economia brasileira. Gosto muito desse livro. Ordem do Progresso é um clássico. Ordem do Progresso é assim... Se você é um cara que realmente quer estudar economia brasileira, está com disposição, aí é a Ordem do Progresso, 2 séculos de política econômica do Brasil, organizado pelo Marcelo Paiva Abreu, a turma da PUC, em peso aí da PUC do Rio de Janeiro, vai ter Gustavo Franco, vai ter essa turma toda. É um livro que tem um apêndice de dados que é espetacular, nós vamos usar esse apêndice aqui durante o nosso curso. Então, assim, às vezes talvez ele seja um pouco maçante de ler, mas definitivamente é o livro para se estudar economia brasileira. Se você realmente gostou e quer ver essa discussão mais detalhada, é lá que você vai ter que ir. Belíndia 2.0, Fábulas e Ensaios do País dos Contrastes. Bom, o Edmar Baixa é um economista com uma característica muito importante e rara. Ele além de ser um grande economista, um dos grandes economistas do país, ele é um baita escritor. Não é à toa que ele é imortal, está na Academia Brasileira de Letras. Essa capacidade do Edmar Baixa é muito boa. E ele junta isso, ele tem umas fábulas que ele cria de vez em quando, que são excepcionais. Então, nós vamos usar nós vamos discutir inteiro uma, com trechos e tudo, lá na parte de inflação, onde ele vai fazer o debate sobre inflação, para nós conhecermos as teorias de inflação que tinham no Brasil nos anos 80. Ele tem uma clássica da Belíndia, que era o país tão rico quanto a Bélgica, mas tão pobre quanto a Índia, então o país dos contrastes, obviamente é o Brasil, a Belíndia. É muito legal ler o Edmar Baixa, principalmente essas fábulas. E esse livro, Belíndia 2.0, Belíndia, volto a dizer, esse termo clássico que ele criou, faz isso muito bem. Então, é um livro bacana para dar uma olhada, principalmente nas fábulas. Os ensaios também são muito bons, muito interessantes, mas as fábulas, principalmente para quem não é da área de economia, eu sei que muitos de vocês não são, realmente vale a pena. Nós vamos ler esse artigo do Sargent, The Ends of Four Big Inflations. Ele está disponível na NBER.
que é o National Bureau of Economic Research dos Estados Unidos. Tem uma versão em português editada pelo IPEA, não estou aqui, mas se vocês se animarem de procurar, vocês vão encontrar no Clássicos da Economia. E esse artigo, o Sargent vai falar dos 4 grandes casos de inflação no entre guerras, que é a Alemanha, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia. E dali ele vai tentar entender de onde vem uma hiperinflação, por que a inflação sai de controle e como é que faz para resolver. É um clássico. Thomas Sargent é um dos grandes macroeconomistas do século XX, entrando no século XXI. Os livros dele de macroeconomia formaram gerações. Eu fui formado estudando os livros do Thomas Sargent. Ele viria aqui, olha como são as coisas, estava prevista uma vinda do Thomas Sargent aqui em março. No dia, se eu não me engano, dia 26 de março, o Sargent vinha aqui, ia fazer uma palestra e receber um título de doutor honoris causa aqui da nossa Universidade de Brasília, estava tudo certo, e aí a pandemia nos tirou essa oportunidade de estar com o Sargent. Eu torço muito que ano que vem, resolvida essa questão, nós consigamos trazer o Sargent, porque ele realmente é um cara fundamental para o pensamento econômico. Então, é muito bacana ler o Sargent. O texto está em inglês, mas não se preocupe, eu vou falar em português e nós vamos traduzir as partes mais importantes, ou procurem a versão do IPEA, que vocês são melhores do que eu de encontrar coisas na internet, porque velho sempre tem uma certa dificuldade com isso. Como esse é um curso que parte dele é com coisa que está acontecendo agora, é um curso moderno nesse sentido, a gente não vai ficar só lá nos anos 50, nem parar nos anos 80, também é legal acompanhar um pouco a discussão que está acontecendo, o debate. Eu listei aqui um monte de blog de economistas, alguns eu vou destacar. Beyond Bricks, não é exatamente o blog, é uma seção do Financial Times, o jornal inglês, que discute países em desenvolvimento, além dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É mais para informação. Mão visível do Alexandre Schwartzman, que é um economista sempre presente no debate, um cara de opiniões fortes e de vez em quando se mete aí em polêmicas importantes. Eu recomendo que vocês leiam. Às vezes tem um tom duro, mas é isso mesmo. A gente está no debate, não é para ficar bonitinho nem fazer amigo, é para trocar ideia, para provocar, para ser provocado e para discutir. A análise macroeconômica é importante. O blog do Mansueto está desatualizado. O Mansueto foi para o governo, agora ele saiu, talvez ele volte com o blog, mas tem pérolas nesse blog, principalmente para entender a questão das pedaladas. O Mansueto foi um dos primeiros economistas a levantar essa questão, então vale a pena dar uma olhada. O meu blog, uma pequena propaganda, blog do Roberto Heller, e lá eu também boto vários textos, a gente tem um certo sucesso, alguns posts até geram discussões interessantes, outros nem tanto. É meio chato ficar fazendo propaganda, mas tomei a liberdade. Economista X é uma equipe grande de economistas, um pessoal forte da USP. De Gustibus é um professor também muito capaz. Eu acho que ele agora está no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Pelotas. Ele era do INSPER, é o Cláudio, muito, muito bom. Greg Mankiw. O Mankiw é o autor do livro de introdução que vocês devem ter usado lá. Ele tem um blog que é muito bom, com muita provocação e muita discussão. É em inglês, então tem essa limitação, mas às vezes traduz lá no Google e tal, então vale a pena o esforço para ler, mas muito post curto, muita provocação boa. A Consciência do Liberal, do Krugman, e é muito legal ler o Mankiw e o Krugman, porque de vez em quando eles brigam, se provocam, dizem você está errado, é você que está errado, eles foram colegas, um é republicano, o outro é democrata, se bem que hoje em dia tem republicano e republicano, né? Porque o Mankiw é daqueles republicanos que não são da turma do Trump, é o republicano antigo. Mas tem discussões boas. Prosa Econômica é um blog interessante. José Luiz Oreiro é um colega aqui de departamento. Geralmente a gente pensa bem diferente. O Oreiro vai para um caminho, eu vou para o outro. Aí é legal para fazer contraponto. Então, via de regra, às vezes a gente concorda, mas muitas vezes nós discordamos sobre pontos importantes da economia brasileira. Então, se você quiser ver duas leituras da economia brasileira, a gente se preocupa com temas parecidos, é um lugar legal de ver um contraponto. O mercado popular já é um clássico, tem muita análise interessante, análise de dados bem feitas, bem estruturadas. Terraço Econômico também é um conjunto de economistas, não sei nem se a gente pode chamar de blog hoje em dia, o Mercado Popular e o Terraço Econômico, eles cresceram tanto que
que talvez tenha, sei lá, blog seja uma coisa pequena para se referir aos dois. The Grumpy Economist. Esse é um cara que eu gosto muito, é um blog do John Cochrane, professor de Chicago, muita provocação, o cara é de Chicago, o cara é fera, bate bem, como tem que ser, e traz discussões interessantes. É em inglês, então tem esse problema, ou vai ter que traduzir, ou vai ter que fazer o esforço para ler em inglês. O blog do IBRE, o IBRE é um Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, junta vários economistas de ponta, inclusive o nosso colega de departamento aqui, o Manuel, que é do IPE, mas está trabalhando com a gente aqui na UNB, escreve bem lá. Eles fizeram uma série sobre o esforço fiscal para aliviar os efeitos da pandemia na economia. Muito boa essa série, lá no Observatório Fiscal, está tudo dentro do blog do IBRE. Definitivamente é um lugar que vocês devem olhar. Seção de economia dos principais jornais que existem no Brasil, Globo, Estadão, Folha, Valor. Quem tiver acesso, olha, The Economist, clássico dos clássicos, a revista inglesa, Financial Times, e onde quer que vocês procurem esses assuntos. Vê bem, se vocês fazem esse curso de uma forma mais passiva, é um curso importante, faz parte da formação de um bom profissional, mesmo que não seja economista, conhecer a economia brasileira. Mas se vocês tomam interesse em entrar nessa discussão e nas nossas reuniões trazer essa discussão para a sala de aula, infelizmente nós não temos presencial para vocês trazerem o tempo todo, o curso fica muito mais bacana. O curso vai ficar muito mais legal se nós conseguirmos gerar essa discussão, mesmo que restrito àqueles momentos. Se de repente se animar, a gente até cresce esse tempo. Essa foi a apresentação do curso, essas são as referências do curso. A questão da avaliação, eu prefiro conversar com vocês quando nós nos encontrarmos. Fiquem tranquilos, a ideia desse curso não é sair reprovando todo mundo, acho que de nenhum curso mas desse definitivamente não é. O entendimento aqui é que ele é um curso complementar para a maioria de vocês, então ele tem essa modéstia. Se por um lado ele parece ousado, é porque eu gosto muito do tema e aí é minha empolgação. Mas saibam que eu tenho essa noção de proporção e vocês têm os cursos de núcleo das profissões de vocês e de forma nenhuma, ainda mais num semestre tão confuso, eu quero criar problema. Eu só quero permitir que vocês tenham essa leitura da economia brasileira. Muito obrigado pela atenção e vamos testando esse modelo. Termina aqui a nossa apresentação.